Então é o seguinte, eu estou tratando já desde longa data, mostrando para os irmãos que o batismo não tem nada a ver com a nossa salvação. Mas tem um pessoal aí que insiste, sabe, dizendo que não é nada disso, contestam, apresentam versos fora do contexto, não aceitam. Tem aí outros que dizem que a congregação, desde o comecinho, sempre afirmou e defendeu que sem o batismo não acontece a salvação. E eu tenho apresentado as minhas argumentações na ordem seguinte: primeiro o que diz as Escrituras, depois o que diz a nossa igreja. Mas eu estou vendo que isso não está valendo nada. Por quê? Para a maioria das pessoas, a Bíblia não é nada, não tem autoridade para definir as nossas crenças. Quando deveria ser diferente, porque a nossa doutrina diz que a Bíblia é a nossa única e perfeita guia de fé e conduta. Então ela deveria ser palavra final, mas para essa turma aí não vale nada. Por quê? Porque eles não acreditam na palavra de Deus. O comedor de feijão lá no púlpito fala bobagem, fala bolacha, e eles ficam dizendo no banco: glória a Deus, que maravilha, tal. Agora você fala a verdade da palavra de Deus para eles, e a mesma coisa que você está falando lixo, não vale nada, entendeu? Então eu não estou sendo bem sucedido, estou fazendo aqui o papel do advogado do diabo, e o diabo é que é o grande mentiroso, e eu estou passando por mentiroso por causa dessa gente aí, que são teimosos, rebeldes, contrário ao ensino da palavra de Deus. Então veja bem, eu vou fazer agora a apresentação desses meus argumentos na ordem inversa, tá certo? E vou começar pelo testemunho do irmão Franciscon. Para início de conversa, esse pessoal adulterou o testemunho do irmão Franciscon nesse livreto aqui, ó. Aqui diz: histórico da obra de Deus revelada pelo Espírito Santo. Então eles adulteraram o título deste folheto, desta obra do irmão Franciscon, cujo título inicial era histórico de uma ramificação da obra de Deus. Então o que fizeram essa gente? Mudaram o título só para dar sustentação à mentira, note bem, à mentira de que são os únicos e verdadeiros. O resto é tudo do diabo, tá certo? Mas não foi só o título da obra. Eles estão deturpando também o ensino, o testemunho do irmão Franciscon. Por quê? Porque o que está em discussão, o questionamento do irmão Franciscon, era a maneira com a qual ele fora batizado. Não era por salvação. Em momento nenhum no seu testemunho, ele relata que ele não era salvo. Mas é exatamente isso que o pessoal do nosso ministério vive pregando. Que Franciscão não era salvo, que era de uma outra igreja, e foi batizado por imersão e conheceu a salvação. Mas em momento nenhum ele fala disso. Então vamos examinar o que ele disse. Ora, veja bem, ele fala que em dezembro de 1891, portanto, 12 anos antes dele batizar por imersão, ser batizado por imersão, ele declara a sua salvação. Ele diz: em dezembro de 1891, tive do Senhor a compreensão do novo nascimento. Quer dizer, compreender o que é o novo nascimento, ele está dizendo, com outras palavras, que ele sabia que a alma dele estava salva. Aí depois diz mais ainda, que em janeiro de 1895, ele casou-se com a irmã Rosina. E aí ele diz: salva também em nosso meio, em princípio de 1892. Tá certo? Então veja, ambos, ele e a esposa, a irmã Rosina, eles eram da igreja presbiteriana italiana. E eles declaram ter sido salvo, conhecido a salvação em 1891, e também diz que a esposa dele, quando jovem,
em 1892, no meio dos presbiterianos italianos, também fora salva pelo Senhor Jesus. São somente eles? Não, não foram somente eles. Ele também relata que em 1898, o Senhor salvou o irmão Giuseppe Beretta, por meio dos metodistas livres. E esse irmão Giuseppe Beretta é que migrou para o meio dos presbiterianos italianos. Então veja bem, aí na terceira folha ele começa a dizer que conversou com o irmão Giuseppe Beretta muitas vezes a respeito do batismo por imersão. O batismo por imersão que Deus o fez saber quando lia em 1894 a carta do capítulo 2 de Colossenses. E o Senhor lhe falou, por duas vezes, tu não me obedecestes a este meu mandamento. Veja que não está falando de salvação, está falando do batismo por imersão. O irmão Franciscão entendeu isso e começou a falar com o Giuseppe Beretta: olha, esse batismo por aspersão está errado, nós não fomos batizados da maneira certa, porque nós botaram água na cabeça da gente, nós temos que batizar por imersão, entendeu? E foi passando o tempo, ele falando com o irmão Giuseppe Beretta. Em 1903, em setembro, nos primeiros dias, na presença do irmão Marim, como testemunha, o irmão Giuseppe Beretta se convenceu que precisava ser batizado por imersão. E aí, Giuseppe Beretta se fez batizar por imersão por um irmão americano que pertencia já a uma outra igreja, a Igreja dos Irmãos. E aí, então, é que Giuseppe Beretta falou o irmão Franciscão falou para Giuseppe Beretta: irmão Beretta, agora que sois batizado, na próxima segunda-feira, dia 7, que é o dia do trabalho, batizar-me-ás também. Então, no dia 7 de setembro de 1903, portanto, 12 anos depois que o Franciscão se declara salvo, Franciscão foi batizado pelo irmão Beretta. Então veja, Franciscão, antes do seu batismo por imersão, havia sido salvo, já em 1891. A esposa dele salva em 1892. Quando a irmã Rosina batizou, não sabemos. Acredito que se não foi junto com o irmão Franciscão, foi logo depois. Portanto, no mínimo, 11 anos antes do batismo por imersão. E o nosso querido Giuseppe Beretta fora salvo 5 anos antes, 5 anos antes do batismo por imersão. Então veja, não tem essa conversa de o batismo salvar. Franciscão batizou não para se salvar. Ele batizou porque entendeu que o batismo por aspersão, batismo com aguinha na cabeça, estava fora da palavra de Deus. Agora o pessoal fica aí usando o testemunho do irmão Franciscão, deturpando o testemunho dele, dizendo que ele batizou por imersão, porque ele não era uma alma salva, certo? Então veja bem, tudo isso aconteceu lá no meio dos crentes presbiterianos e italianos. O irmão Giuseppe Beretta foi salvo no meio dos metodistas livres. Então não tem essa conversa de batismo que salva, não tem essa conversa também que a igreja, a congregação só que salva, os outros não salvam ninguém, essa coisa toda. Olha, batismo não salva ninguém, igreja não salva ninguém. O que salva a alma é a confiança no sacrifício que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário. É a fé. E a pessoa pode depositar a fé nesse sacrifício a qualquer momento. Dentro da igreja, fora da igreja, no mundo. Não importa o momento. O momento que ele crê de fato no Senhor, a alma dele é salva. Agora,
Esse pessoal prefere mentir, enganar, deturpar o ensinamento e tal. Muito bem, mas eu penso que com esse exame aqui, e vocês podem conferir no livreto lá do testemunho do irmão Franciscão, que está lá nas primeiras páginas essas coisas aí. É só abrir lá o testemunho dele e dar uma olhada, tá? Então vamos acabar com esse negócio de ficar mentindo em cima do testemunho do irmão Franciscão, porque isso com certeza não é do agrado de Deus.